Olá, pessoas. Eu sou o professor Victor Barbosa. Não me diga! E nessa aula, eu e o professor Lucas Rodrigues, que também é professor de História no 8º ano, nós vamos trabalhar o conceito de absolutismo. Também vamos tratar sobre algumas características da Idade Moderna, a fim que a gente consiga compreender o primeiro conteúdo do 8º ano. Vamos lá? Então, inicialmente, nós vamos tratar sobre a Idade Moderna. A Idade Moderna é o período que vem posterior à Idade Média e é o período que vem anterior à Idade Contemporânea, que é o período nosso. Idade Contemporânea é o nosso período, anterior à Idade Contemporânea vem a Idade Moderna. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Por que nós precisamos falar sobre a Idade Moderna? Porque o absolutismo, conforme vocês vão ver daqui a pouquinho, ele é um conceito simbólico para a Idade Moderna. O absolutismo é um conceito simbólico para a Idade Moderna. Mas existem outros símbolos da Idade Moderna, existem outras influências, existem outros acontecimentos que ocorreram na Idade Moderna. Podemos citar alguns deles, para poder ficar claro o seu conhecimento sobre esse assunto. O primeiro deles foi o Renascimento Cultural, que focou agora o conhecimento no homem. Falamos agora do conceito chamado de antropocentrismo. Ao invés de a gente falar em teocentrismo, Deus é o centro de todas as ações, agora nós falamos de antropocentrismo. O homem deve ser o centro das atividades humanas. O homem é o autor da sua própria história. Além desse conceito de antropocentrismo, nós também podemos falar de algumas outras características da Idade Moderna, dentre elas a Reforma Protestante e a Contra-Reforma da Igreja, chamada de Santa Inquisição. Podemos falar também da expansão marítima, que gerou por consequência o descobrimento do Novo Mundo, o descobrimento da América e descobrimento, por favor, entre aspas. E uma outra característica também da Idade Moderna foi o mercantilismo. Mas sobre essa característica nós devemos nos aprofundar um pouco mais. Vamos falar um pouco mais sobre eles. Vamos para o quadro. O mercantilismo, eles são práticas econômicas que aconteceram na Idade Moderna. São práticas econômicas. Presta atenção nesse plural. São práticas econômicas. O mercantilismo promoveu um Estado forte. O mercantilismo ele promoveu um Estado nacional que surge a partir da Idade Moderna, no final da Idade Média e início da Idade Moderna, um Estado que era capaz de controlar a economia. Dentre as práticas econômicas que aconteceram no mercantilismo, vamos citar um pouco mais sobre cada uma delas. A primeira dessas características é chamada de balança comercial favorável. O que significa balança comercial favorável? Significa que para o Estado, para que ele consiga ser forte, ele precisa vender mais e comprar menos. Ele precisa vender mais produtos de bem de consumo e comprar matérias-primas. Então, balança comercial favorável, eu compro menos e vendo produtos mais caros. A segunda característica é o protecionismo. O protecionismo nada mais foi do que uma aliança entre o rei, que representa o Estado, e o burguês. Para que o burguês ele pudesse ter uma tranquilidade no seu comércio dentro de um determinado país, ele pediu uma ajuda, ele pediu uma contribuição para o rei, para a fim que o rei pudesse contribuir, pudesse proteger o mercado interno. A proteção do mercado interno gera mais emprego para determinado país e, principalmente, o mais importante, evidentemente na cabeça do rei ou na cabeça do Estado, o protecionismo também gera mais impostos para aquele Estado-nação. Continuando, uma outra característica que basicamente vai definir o que é mercantilismo é o grande controle do Estado sobre a economia. O Estado ele criou um monopólio, o Estado ele queria controlar todos os ramos da economia. Tudo o que acontecia no mercado, tudo o que acontecia na economia, o rei queria saber o que estava acontecendo. E por último, o quarto e último fator é o ideal metalista. Mas o que significa isso?
Significa que anteriormente, na Idade Moderna, acreditavam que um país era considerado rico quando ele tinha muito ouro e muita prata no seu estoque, quando ele tinha muito ouro e muita prata nos seus cofres públicos. Sabemos que hoje isso é um fator sim para determinar a riqueza. No entanto, hoje existem outros fatores que determinam a riqueza, que determinam o desenvolvimento de um país, como por exemplo uma sigla chamada IDH. Você sabe o que é IDH? IDH é o Índice do Desenvolvimento Humano. Para um país ser considerado rico hoje, para um país ser considerado desenvolvido hoje, ele precisa oferecer para a sua sociedade, além de riqueza, precisa oferecer direitos sociais, direito à economia, direito à saúde, direito à educação, direito ao transporte público, direito à segurança. Vamos agora falar finalmente, sobre o conceito de absolutismo, com o professor Lucas. Vamos lá? E aí, galera, beleza? Então, professor Lucas aqui falando, e agora a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre o que foi o absolutismo. O absolutismo é uma série de práticas políticas que foram adotadas no século XVI, XVII e XVIII, isso quer dizer, dentro da Idade Moderna, pelos estados modernos europeus. O absolutismo ele se caracteriza pelo controle total, a centralização total do poder nas mãos do rei. Isso quer dizer o quê? Que os poderes que nem a gente conhece hoje, executivo, legislativo e judiciário, foram todos centralizados na mão de uma só figura, na figura do rei. Vale ressaltar também, pessoal, que os regimes absolutistas eles ocorreram de formas diferentes em cada um dos estados modernos. Por exemplo, na França, o apogeu, o ápice do absolutismo francês foi no reinado de Luís XIV. Luís XIV foi esse monarca francês que teve esse poder tão concentrado que foi chamado-se de Rei Sol para a sociedade francesa. Isso quer dizer o quê? Que ele era a luz, ele era o astro maior de todo aquele estado. Mas também nós temos o absolutismo inglês. O absolutismo inglês ele inicia-se com a dinastia Tudor e tem como seus principais expoentes, os principais reinados, o de Henrique VIII, que foi responsável pela criação da Igreja Anglicana. Isso quer dizer o quê? Que ele separou o controle da Igreja Católica do Estado inglês. E com a criação da Igreja Anglicana, essa igreja ficou submetida aos poderes do rei. E também teve outro expoente que foi a sua filha, Elizabeth I. Foi no longo reinado de Elizabeth I que a monarquia inglesa ficou mais forte e expandiu-se tanto economicamente quanto politicamente. Mas sempre é bom ressaltar, pessoal, que no caso da Inglaterra, a presença do parlamento sempre foi algo envolvido na política. Isso quer dizer que sempre o monarca, por mais absoluto que ele fosse, ele precisava do suporte do parlamento. Retomando aqui, agora nós vamos falar sobre algumas características, alguns motivos que levaram o absolutismo a acontecer. A primeira característica foi a decadência da nobreza feudal. Lembra que a nobreza antes ela era considerada ou suzerano ou vassalo. Ela era considerada os senhores feudais da época. Com o surgimento de uma nova classe social, a burguesia, por conta do renascimento comercial que aconteceu lá na Idade Média, a nobreza feudal foi perdendo o seu poder, não necessariamente o seu espaço. A nobreza feudal também foi perdendo o seu poder por conta da crise da fome, também por conta da pandemia, como foi a peste negra na Europa durante a Idade Média. A segunda característica importante foi o fortalecimento e a aliança, como eu havia dito anteriormente, entre a burguesia junto com o Estado forte. A burguesia estava surgindo muito forte na Idade Moderna e ela precisava que alguém protegesse a sua economia. E apoiou um único nobre, apoiou o monarca, a fim que ele se tornasse poderoso o suficiente para fazer um Estado absolutista. A terceira característica fundamental foi o poder de imaginário da Igreja Católica. A Igreja Católica ela não perdeu todo o seu espaço, ela não perdeu todo o seu poder quando começou a Idade Moderna. Pelo contrário, ela promovia a Santa Inquisição. Ela promovia perseguições e torturas
para as pessoas que duvidassem da sua fé ou duvidassem dos seus dogmas. Então, a Igreja Católica ela teve um papel decisivo para construir no imaginário das pessoas uma ideia de que o rei ou a rainha, melhor dizendo, a ideia de que o monarca deva ter o poder também divino. A quarta característica são os filósofos, os teóricos que pensaram e argumentaram em favor do absolutismo. Desses filósofos nós podemos citar o primeiro, Nicolau Maquiavel, italiano, que pensou na separação entre a moral e a política. Podemos falar em Jacques Bossuet, que pensou na ideia de que o rei ele também tem um poder divino. E também nós podemos falar sobre Thomas Hobbes, que escreveu o livro Leviatã, que falou que o homem é lobo do próprio homem. O que significa isso? Significa que o homem em estado puro, o homem em estado próximo da natureza, tende a ser violento, tende a ser bárbaro, tende a ser caótico. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Para acabar com essa violência, é necessário ter um Estado forte, na figura de um rei, na figura de um monarca com poder absoluto, para acabar com esse estado de violência, para acabar com esse estado de caos. Agora vamos praticar um pouco, beleza? E aí, galera? Então, para finalizar, a gente vai responder rápido algumas perguntas, beleza? A primeira é essa aqui, ó. O mercantilismo é um termo que foi criado pelos economistas alemães da segunda metade do século XIX para denominar o conjunto de práticas econômicas dos estados europeus nos séculos XVI e XVII. Das alternativas abaixo, assinale aquela que não indica uma característica do mercantilismo. Então vamos lá. Letra A. Busca de uma balança comercial favorável, ou seja, a superação contábil das importações pelas exportações. Então, a letra A é uma questão correta, uma afirmação correta. Afinal de contas, a balança comercial favorável é uma das características do mercantilismo. Letra B. Intervencionismo dos estados nas práticas econômicas através de políticas monopolistas e fiscais rígidas. A letra B também é uma afirmação correta. Afinal de contas, o Estado tem que intervir em todos os acontecimentos econômicos. Letra C. Crença em que a acumulação de metais preciosos era a principal forma de enriquecimento dos estados. A letra C também é uma afirmação correta. Afinal de contas, quanto mais ouro e mais prata você mantinha dentro do seu próprio país, mais rico esse país era. Letra D. A aplicação de capitais excedentes em outros países para aumentar a oferta de matérias-primas necessárias à industrialização. Quem acha que a letra D é uma afirmação correta, sinto dizer, mas errou. Errou! Não é nenhuma das características do mercantilismo a aplicação de capital excedente. Afinal de contas, o mercantilismo prega que o dinheiro tem que ficar dentro do próprio Estado. E letra E. Exploração de domínios localizados em outros continentes, com o objetivo de completar a economia metropolitana. A letra E também está correta. Essa exploração dos domínios localizados em outros continentes são nada mais nada menos do que as colonizações na África e na América. E agora vamos responder a questão de número 2. O regime monárquico absolutista forma a política predominante entre os estados modernos europeus dos séculos XVI ao XVIII. Caracteriza-se do ponto de vista político e social pelos seguintes aspectos. Primeiro, aspecto 1. Concentração de todos os poderes nas mãos do príncipe enquanto soberano absoluto. Correto. Todos os poderes estavam concentrados nas mãos de uma só pessoa, o rei ou o príncipe. 2. Neutralidade do príncipe diante dos conflitos sociais, especialmente quanto aos interesses antagônicos dos camponeses, burgueses e aristocratas. Essa questão aqui está errada. O príncipe precisava manter o controle do seu estado. Então, qualquer conflito social devia ser duramente interrompido. 3. Caráter divino da autoridade real, situada acima das leis e dos indivíduos, considerados apenas como súditos. Então, a 3 é uma afirmação correta. Afinal de contas, era visto que os reis tinham um direito divino para governar os estados. 4. Inexistência de quaisquer limites, mesmo na prática, ao exercício da autoridade despótica do monarca. Errou! Essa 4 é uma afirmativa errada. Lembra que existiam algumas monarquias
que tinham caráteres um pouco diferentes. Por exemplo, o exemplo da Inglaterra, em que, além de termos uma figura absoluta do rei, tínhamos a participação do parlamento nas ações políticas. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo do Minutos da História. Deixe seu comentário aí embaixo. Tenham todos uma ótima semana.